Olá pessoal, eu sou o Jonathan, professor de Geografia aqui do Dom Bosco, e hoje a gente vai ter algumas dicas sobre o que mais costuma cair, o que mais costuma ter incidência no Enem e nos vestibulares de um modo geral aqui em Santa Catarina. Então, começando pelo Enem, o Enem é uma prova extremamente completa, é uma prova que costuma cair qualquer conteúdo que está previsto no ensino médio regular aí de Santa Catarina. É a prova que tem uma das maiores profundidades em termos de conteúdo, O conteúdo é mais aprofundado no Enem do que em muitos vestibulares. Tem muito vestibular que cobra de forma bastante superficial alguns conceitos, e no caso do Enem a gente acaba tendo uma profundidade bem bacana. Então, para o aluno que está querendo revisar na última hora ali os principais assuntos que mais caem, é muito interessante um estudo de incidências, Tem muitos estudos de incidências na internet aí que você pode procurar. Aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, o que mais caiu nos últimos anos no Enem, e temos aqui exploração de recursos naturais. Esse ano a gente está aí com um problema no Pantanal, Ano passado a gente teve um problema na Amazônia, a gente faz muito tempo que tem problemas de queimadas, de incêndios, de desmatamento, então isso é uma constante. Então o Enem costuma sempre cobrar essa coisa da questão ambiental como um todo. Então, falar dos biomas brasileiros e do desmatamento deles, interpretar gráficos relacionados a esse assunto é super normal na prova do Enem. Então, a gente tem uma incidência, maior incidência histórica é desse tipo de situação. Então, falar que o agronegócio está se expandindo e que isso gera impactos ambientais, falar sobre a mineração na Amazônia e que isso também gera impactos ambientais é muito comum. Problemas urbanos. Problemas urbanos podem ser sociais, podem ser ambientais, pode ser enchente, enxurradas, deslizamento, favela, trânsito, tudo isso cai muito. Então, estudar o assunto de espaço urbano é bem relevante porque cai bastante na prova do Enem. Com relação à agroindústria, já é um link que a gente pode fazer na questão da exploração dos recursos naturais. Normalmente, questões que falam sobre recursos naturais ou que falam sobre a agroindústria acabam convergindo e eles acabam pontuando como incidência desses dois assuntos. Certo? Inovações tecnológicas no campo, então falar da modernização, que a gente tem hoje uma tecnologia muito forte dentro do agronegócio. A gente até tem um lema do governo, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, E a gente tem cada vez mais, por exemplo, mecanização, automatização dentro do campo. A gente tem mecanização, a gente já tem há muito tempo. O que se fala bastante agora é na automatização. Então, o trator que trabalha sozinho. Ninguém imaginava isso aí há 30, 40 anos atrás. Era só em filme de ficção. E agora já é realidade no Brasil. Fontes alternativas de energia. Então, quem de vocês sabe qual é o país do mundo que mais investe em energia eólica na atualidade? A China. A China, aquele mesmo país que é o que mais queima carvão, é também o que mais investiu nas últimas 2 décadas em energia eólica. E hoje é o país que mais gera energia por fontes renováveis do mundo. Já caiu no Enem? Já caiu no Enem. População economicamente ativa. O que é isso? Questões normalmente que falam sobre emprego. E hoje a gente tem uma conjuntura, a gente tem basicamente 2 tipos de desemprego. Desemprego conjuntural, desemprego estrutural. O desemprego estrutural é quando aquela profissão ela deixa de ser necessária. Não é o caso do que a gente está vivenciando agora, numa pandemia, por exemplo. Aí a gente tem uma questão conjuntural. Então, questões que falam sobre esses conceitos são muito comuns também e quase sempre fazendo links com alguma coisa atual. Esse é o legal da prova do Enem, que ele sempre vai estar linkado, não vai ser simplesmente uma pergunta conceitual. O que é desemprego conjuntural? É o desemprego provocado por uma crise, por uma pandemia, por uma crise econômica, entende? Não são questões secas e objetivas como muitas vezes o vestibular é. Isso é um aspecto positivo. Nova ordem mundial. Então, quando a gente fala em nova ordem mundial, e a gente tem a possibilidade de trabalhar atualidades, a gente pode dizer que a nova ordem mundial já não é mais aquela dos anos 90, onde que a gente tem ascendendo o Brasil, a gente tem ascensão de vários países, com destaque para o Japão, com destaque para a Alemanha. Pós o mundo bipolar, se destacou mais a Inglaterra, a Alemanha, o Japão. Hoje a gente pode falar numa nova ordem mundial, com a China talvez liderando num prazo curto o segmento econômico no planeta. E é uma coisa que a gente vê, a guerra econômica entre Estados Unidos e China aí, é uma coisa muito relevante na atualidade. Deve aparecer em diversas provas, incluindo o Enem. Erosão. Então, erosão está associado a atividades urbanas, está associado a atividades
agropecuárias. Então, erosão, talvez eles perguntem alguma coisa sobre os tipos de erosão. O que é erosão pluvial? É a erosão da chuva, né? A vossoroca surge no morro porque chove intensamente e vai rasgando o morro. Exemplo, tá? Outra coisa, domínios morfoclimáticos e biomas. Domínio morfoclimático é a classificação do Absaber, muito utilizado em vestibulares. A classificação dos biomas é a oficial do IBGE. Então, documentos oficiais costumam utilizar mais a nomenclatura do IBGE, que é a dos biomas. Exemplo, nós estamos aqui em Santa Catarina, em Rio do Sul, né, no bioma Mata Atlântica. Para a classificação do Absaber, nós estamos nos domínios morfoclimáticos. Tá? Então é muito importante estudar a parte dos biomas e domínios morfoclimáticos, né? Mas observe assim, professor, está dizendo que é para estudar tudo? Não, né? Tem um monte de assunto de geologia que fica fora, tem um monte de assunto de, por exemplo, hidrografia, né? Não está aparecendo hidrografia, está aparecendo água no mundo. Então é mais a problemática sobre a poluição, são problemas mais qualitativos do que conceituais. Tá? Então tem muito conteúdo na prova do Enem, mas aqui a gente tem as prioridades dos conteúdos que a gente deve estudar. Com relação aos vestibulares de Santa Catarina, a prova da CAF ela é bem superficial. Se você estudar para o Enem, a CAF leva de letra, né? No caso da UFSC, da UDESC, você tem o acréscimo das aulas de Santa Catarina, que você vai ter que se aprofundar nisso se você tiver um curso extremamente concorrido, né? E o que eu posso dizer sobre o vestibular da Federal especificamente, né? A gente vai ter algumas questões que a gente vai resolver aí depois, de inúmeros vestibulares, em outras aulas, né? Mas o vestibular da UFSC, se você ler a ementa dele, do que está previsto para a geografia, você vai descobrir que tem que estudar tudo e tem que estudar muito tudo. Né? Então, um ano eles botam lá que tem que estudar a geografia mundial. E realmente, um ano eles podem fazer uma pergunta complexa sobre o Vietnã e no outro sobre a China, que é um país mais óbvio assim, né? Então, é bem complicado mesmo, por isso que é tão complicado entrar na Federal. E sem contar que a prova da Federal ela é com assertivas de somatória, onde que você acaba tendo que avaliar e julgar todas as assertivas. No Enem não, se você sabe que aquela assertiva está certa, você assinala e vai para a próxima. Na UFSC não, tu concorda com a primeira, ok, tu assinala a primeira. Daí a 2 tu tem que ler também, e tu pode julgar ela como verdadeira ou falsa. Então, por mais óbvio que isso possa parecer, é muito mais difícil. Tá? Então você tem que realmente ter um conteúdo ainda mais gordo, né? É mais difícil pegar e te fazer um estudo de incidências, porque a gente vai chegar à conclusão de que cai tudo todo ano. Tá? Então as dicas de hoje eram sobre isso, né? Aguardo vocês para a nossa próxima aula de revisão. Obrigado!